Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje eu quero bater um papo com você até chegar em casa eu vou bater um papo com você sobre aprendizagem acelerada. Como a gente pode aprender mais rápido. Se você não me conhece, meu nome é Gerson Aragão, sou defensor público, fundador do Método de Aprovação. Fui aprovado aí em 5 concursos públicos, tomei posse 2 vezes para a defensoria, fui defensor na Bahia, saí da Bahia e vim para cá, para Sergipe, que é a minha terra, onde eu sou defensor. E por que é que eu tô explicando um pouquinho sobre isso? Porque muita gente que me conhece diz bem assim: Gerson, você na verdade é inteligente, tem uma memória privilegiada para fazer concurso, e acredita muito nisso. Muita gente vem me perguntar isso. E a verdade é que não tenho memória privilegiada. Minha média em faculdade era média 5, 6, aluno mediano. Como é que uma pessoa normal consegue memorizar as coisas que precisa para um concurso? E para falar um pouquinho sobre isso, eu vou aqui falar alguns aspectos sobre como a nossa memória funciona. E eu acho que isso é importante. Eu estava ministrando uma aula com uma amiga minha, Caroline Calaça. Ela é uma excelente coach, não voltada para concurso, tá? Antes que me perguntem, ela é voltada para a área empresarial. Ela é coach de negócios. Sempre que eu consigo, eu levo pessoas assim, que são muito boas no que fazem, para ministrar aula comigo dentro do meu curso Método de Aprovação, curso online. E aqui eu vou trazer a ideia principal do que ela explicou, do que eu estava conversando com ela. E nada adianta a gente querer acelerar o nosso aprendizado, ter uma aprendizagem acelerada, se a gente não entende primeiramente como é que funciona a nossa memória. A nossa memória, ela é dividida em memória de curto prazo e de longo prazo. E qual a diferença principal entre essas duas memórias? Que a memória de curto prazo, ela absorve pouca coisa. Ela não tem muita capacidade de armazenamento, você esquece. Então tudo que você está fazendo, tudo que você está vivenciando aqui agora, está lá armazenado. O carro está aqui do meu lado, eu sei qual é a marca, a cor branca. Se você me perguntar daqui a 30 minutos, 40 minutos, qual era a marca, o carro que estava no sinal há 30 minutos, eu não vou lembrar. Mas tudo isso está ficando na memória aqui de curto prazo, o motoqueiro aqui na frente. E quando a gente está estudando é a mesma coisa, a gente está colocando um monte de coisa na memória de curto prazo. Só que existe uma outra memória, que é uma memória de resgate, é uma memória de longo prazo. E aí a gente precisa transferir o que a gente está na memória de curto prazo para a memória de longo prazo, para que a gente possa resgatar de forma mais fácil. E eu falo resgatar, porque existe um estudo científico que provou que a gente não esquece o que a gente estuda. O que a gente estuda, o que a gente vê, tudo na nossa vida a gente não esquece. Ele fica lá armazenado. Só que o resgate, ele pode ser mais complicado ou mais fácil. É essa a diferença. Esse estudo, acho que foi em 1950 e pouco, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar aqui de cabeça o neurocientista que fez esse estudo, mas ele abriu a cabeça de uma pessoa num procedimento que precisaria fazer. E nesse momento ele fez alguns testes, colocando uns eletrodos na cabeça do paciente. E à medida que ele colocava o eletrodo em determinados locais, o paciente ele conseguia lembrar de coisas que ele não lembraria na vida dele, com detalhes, com riqueza de detalhes da vida, da infância. Então esse experimento, ele provou que a gente não esquece das coisas. A nossa memória de longo prazo, ela é uma memória de elefante. Não vou dizer que é de elefante, porque eu não sei se elefante tem essa memória toda, né? Mas assim, no popular é como se fosse memória de elefante, mas é uma memória que cabe infinitas coisas lá dentro. Nosso desafio é fazer com que o que a gente coloca lá nessa memória, ela vá de um jeito que você consiga resgatar depois. E aí você vai me perguntar: Gerson, o que é que pode fazer a gente resgatar isso depois? Algumas coisas podem fazer a gente resgatar mais fácil depois. O primeiro ponto é fortalecer os caminhos neurais que levam a essa informação. Você tem que fortalecer isso. E a melhor forma de fortalecer é a repetição. Por isso que eu falo tanto em resumo, questão, resumo, porque você, ao repetir, você está percorrendo o mesmo caminho neural de uma forma ou de diferentes formas. E aí você pode usar, por exemplo, o seu resumo, depois pode usar um áudio, depois pode usar uma videoaula, o que for. Você vai fortalecendo os caminhos e aí você tem a capacidade de resgatar essa informação de forma mais fácil. Então o primeiro ponto é a revisão. Revisão e repetição. E muita gente deixa isso de lado, porque quer armazenar, quer introduzir conhecimentos novos, mas não quer garantir os antigos.
É como se a sua mente fosse uma piscina. De um lado você está colocando água, mas ela tem um furo e a água está saindo e ela nunca enche, ela nunca vai encher com o conhecimento que você precisa, porque você coloca água por um lado e esvazia pelo outro. Às vezes a pessoa não percebe que a revisão ela é tão importante quanto o estudo. Por que muita gente às vezes não aumenta o nível de acerto em questões, não aumenta o seu conhecimento? Exatamente por causa disso, porque vai acertando e vai compreendendo coisas novas, mas vai errando e esquecendo, não esquecendo, mas não conseguindo resgatar as coisas antigas. Então esse é o primeiro ponto, esse é o ponto revisão. Existem outros pontos? Existem, mas eles não são tão fáceis de implementar quanto a repetição e a revisão. Porque, por exemplo, um outro ponto é a conexão emocional que você tem com a informação, com a memória. Criar uma conexão emocional nem sempre é muito fácil para você não esquecer. Vou dar 2 exemplos aqui para você que você pode fazer conexão emocional com a memória, com aquele fato, com aquela informação e aí resgatar de forma muito mais fácil. Antes de dar o exemplo prático como você pode aplicar isso na sua vida, eu quero que você lembre de uma coisa. No dia 11 de setembro de 2001, dia que caíram as Torres Gêmeas, caíram não, né? O avião foi lá e derrubou tudo. No dia que aconteceu esse fato, onde é que você estava? O que é que você estava fazendo? Quem é que estava ao seu lado? É muito provável que você lembre. Eu estava acordando, meu tio Avelar, hoje já falecido, estava lá sentado lá, quando eu morava na casa ainda com meus pais, ele estava sentado lá embaixo, e aí chegou essa informação, eu liguei a TV, eu estava no quarto, eu lembro a TV, era uma TV de tubo ainda. Quando eu liguei a TV, tava lá, os aviões batendo, eu não sabia se era coisa de cinema. Eu lembro de conversando com meu tio. Eu lembro dos detalhes da localização, da conversa que eu tive com ele. Eu lembro disso. E é muito provável que você lembre, você consiga resgatar essa memória. Mas por que você consegue resgatar? Porque essa imagem, essa situação, esse fato, ele é muito impactante. Ele marca você emocionalmente. E como ele marca você emocionalmente, você vai e consegue resgatar. E aí você vai me perguntar, Gerson, tá, entendi. Isso aí realmente eu consigo me lembrar, mas eu quero saber o seguinte, e aí em concurso, como é que eu uso essa questão emocional? Vou dar 2 exemplos para você. Primeiro exemplo, você pode pegar algum exemplo prático. Por exemplo, quem estuda direito tem a área penal. A área penal e processual penal. Você pode colocar alguém da sua família, alguém, um parente, em uma situação hipotética de um processo, de alguma coisa, e aí colocando e percorrendo todo o caminho do processo, por exemplo, com essa pessoa, imaginando como seria com ela se isso acontecesse. Se você está se preparando, por exemplo, para a defensoria, como é que você defenderia essa pessoa, quais os processos, quais os pontos, onde é a audiência, é testemunha, quantidade de testemunhas. Você fizer isso da forma certa, a capacidade de você lembrar depois, ela vai ser muito maior. Por quê? Porque você envolveu um elemento emocional com a informação. Vou dar outro exemplo. Você acabou de fazer uma prova. Foi mal naquela prova, bem ou mal, não importa. Você foi bem ou mal naquela prova do concurso. Geralmente no dia seguinte, as pessoas elas dizem assim, acabei de fazer a prova, tô cansado, tô triste, vou descansar em uma semana. O fato de você ter feito bem ou mal, ou você ter passado por aquela experiência na prova do concurso, os dias que se seguem aquela prova, se você resolver e analisar as questões da prova que você fez, a chance em termos de conexão emocional com aquelas questões, com aquelas informações, é que seja bem maior do que você estudar um assunto normalmente como você estuda no dia a dia. E, consequentemente, a sua capacidade de memorização, a sua capacidade, não de memorização, mas de resgatar aquela informação posteriormente, é muito maior. Então, aí eu dei 2 exemplos. O exemplo da repetição, para você resgatar a informação, e o exemplo da emoção. E esses 2 exemplos, eles ilustram bem como a gente traz uma memória do curto prazo para o longo prazo, porque a tendência é que você esqueça, não é que você esqueça, é que você não vá lá e não resgate mais. Não há essa transferência, tá? Hipoteticamente, ilustrando o que eu estou querendo dizer, ela não sai de uma memória do curto prazo e vai para o longo prazo. E se você não tiver alguma estratégia. Eu falei da repetição e falei da emoção. Existem outras? Existem outras, sim, com certeza existem outras, mas essas 2 aqui são as que eu queria trazer para você e ilustrar. Com esses fatores, você vai acelerar o seu aprendizado. E aí eu queria fazer uma advertência aqui importante, que acelerar o aprendizado não é estudar mais rápido. Isso é importante falar, porque muita gente acha assim, vou acelerar meu aprendizado, ou ver um curso, teve aluno, seguidor, que me pergunta assim, Gerson, vou comprar um curso de aprendizagem acelerada,
de memorização super ninja e vou estudar mais rápido, vai ser tudo mais rápido, vou me livrar logo do estudo. E não é bem assim, tá? Porque aí a gente tá tratando de outro tema, que é tipo leitura dinâmica, alguma coisa nesse sentido. Existe uma diferença entre estudar mais rápido e aprender mais rápido. Estudar mais rápido é você passar por aquela atividade em que você precisa aprender de forma mais rápida, que nem sempre é tão eficiente. E outra coisa é você acelerar o seu aprendizado. E o que é acelerar o seu aprendizado? Você não precisar estudar a mesma coisa várias vezes. Você vai revisar. E revisar é muito mais rápido que estudar. Muita gente às vezes revisa errado. Se você está na dúvida, não sei se estou revisando certo, eu recomendo que você baixe meu livro gratuito. Tem um link aqui em cima, um link aqui embaixo. Você clica, se cadastra e você pode entender melhor como é que funciona a revisão. Mas se você fizer a revisão certa, ela é rápida. Mas o estudo, ele não é tão rápido. Ele é bem mais lento. O estudo ativo, eficaz, sólido. Mas esse seu estudo, ele pode ter embutido nele uma aprendizagem acelerada, que é uma aprendizagem em que você não precisa ficar repetindo seu estudo várias vezes. Então, Gerson, resumindo aqui a ópera, né, o negócio. É possível aprender mais rápido? Desde que você estude da forma correta, porque você aprende e não precisa reaprender as mesmas coisas. Como é que eu vou lembrar essa informação quando eu aprendo de uma forma bem legal e tudo mais? Duas formas principais aqui, eu não vou falar todas, como eu já disse. Repetição, colocar algum fato emocional, tá? Existem outros fatores? Existem sim. O que é que eu recomendo para você? Pode baixar meu livro, ele é gratuito, eu mando para você por e-mail, tem um link por aqui, você clica, se cadastra e aí pode baixar esse livro para avançar mais em estratégia para concurso. O que eu tento trazer para você aqui são duas coisas principalmente, a minha experiência e aspectos científicos que podem te ajudar com base nas coisas que eu vivi. Então eu leio muito, busco informação para trazer e traduzir para você de uma forma bem simples, bem clara, como você pode ter estratégias para aprender mais rápido e passar no seu concurso também mais rápido e ter um estudo mais eficiente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você achou interessante e acha que alguém pode se beneficiar, curta, compartilhe, coloque um comentário aqui embaixo, uma dúvida, marque seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abração. O tempo certinho, hein? Cheguei em casa agora. Bom, depois que a gente passa em concurso, né? Resolve a vida, aí a vida melhora muito, é uma beleza. Tô chegando em casa agora, sexta-feira, 4 da tarde. Olha o Júnior aí. Interditaram a gente, foi, Júnior? Vai ser um festão aí, viu? Aí vai ser um festão, viu? Eu vou fazer a volta, Já pelo tamanho do todo. E a fibra? Hã? E a fibra? Rapaz, lá tá... Contratei 100 MB de download e upload. Mando meus vídeos, minhas aulas, minha aula de 3 GB vai em menos de 1 minuto. Valeu. Voltando, o vizinho aqui tá... Vai fazer uma super festa. Epa. A carteira não foi comprada. Não vou bater. Vou contar só pra vocês, tá? Esse carro aqui, Marcela bateu à frente e bateu atrás. Ela disse assim, Jessica, não quero dirigir mais não, bater à frente, bater atrás. Eu disse, não, Marcela, tudo bem. A concessionária conserta. Sei lá.